Nos últimos 15 dias, diversos casos de uma varíola. A varíola do macaco começou a acometer diversos países do mundo. Desde o dia 15 de maio até hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, dia 24 de maio, já foram relatados casos dessa varíola em mais de 12 países pelo mundo e mais de 100 casos estão entre suspeitos e confirmados. Muita gente fica com a dúvida, e aí, o que é essa varíola? Varíola não é uma doença que nem existe mais, que só é potencial arma biológica, igual você mesmo falou, Gustavo, em outros vídeos. Não é uma coisa lá do século passado? Será que a gente está vivendo uma nova pandemia? Qual que é o risco disso? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você vai entender tudo sobre essa nova varíola do macaco, para que você possa conversar com seus amigos, com a sua família, com quem estiver interessado e ter aí embasamento para falar sobre isso. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, tenho doutorado em medicina interna e sou professor universitário. O objetivo desse canal é discutir temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você que é da área, mas também você que não é, que está aqui para adquirir mais conhecimento, poder entender o que é isso. Então eu sempre tento trazer aqui fontes altamente confiáveis, cientificamente embasados, mas também aí de um ponto de vista didático, com uma linguagem acessível. Vamos falar então aí dessa varíola do macaco? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é essa varíola do macaco, tá? E ela não é a varíola humana, aquela doença que foi extinta lá na década de 80. É um vírus que é da mesma família que aquele lá, mas não é o mesmo. É como se a gente pensasse assim, lógico, dentro das suas proporções, tá? Vamos pensar o seguinte, a relação que existe entre um leão e um gato, tá? Eles são ali felinos, tá? Então é mais ou menos isso. Tá? Não é, obviamente, a mesma coisa, mas são vírus que são da mesma família, mas não são o mesmo vírus. Tá? Então não é a varíola humana, aquela que foi erradicada na década de 80, que está aparecendo de volta. Por sinal, se você quiser saber tudo sobre a varíola humana, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Que é o vídeo que eu comento sobre a primeira vacina da história. O vídeo tá aqui, ó. Clica no link e assiste na sequência. Lá eu explico tudo que é a doença, como é que ela se manifestou, os impactos que ela teve na sociedade, por que ela foi talvez uma das maiores pandemias que já aconteceu, como que ela dizimou a população indígena aqui na América do Sul, tudo isso eu comento lá no vídeo, tá? Mas vamos focar aqui na varíola do macaco. Então, esse nome, varíola do macaco, ele não é bem o termo correto, tá? Em inglês eles chamam monkeypox, que seria basicamente a mesma coisa, varíola do macaco. E ele vem porque ele foi descrito pela primeira vez em 1958 como uma zoonose, que é aquela doença que é transmitida de um animal para um ser humano. E o animal em questão em que ela foi descrito foi nos macacos. Só que nem é o macaco o principal vetor de transmissão. Que transmite são pequenos roedores e outros mamíferos. Mas, como foi descrito aquela vez, ficou esse nome. Então, não, por favor, gente, não saiam matando macaco. Nada disso, tá? A gente já viu isso outras vezes, lá aquela história da febre amarela. Um monte de gente saiu atacando, matando macaco, que não tem sentido nenhum, tá bom? Hoje ela é muito mais transmitida por ratos e pequenos roedores do que propriamente pelo macaco. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela não é assim uma coisa totalmente nova, tá? Dentro de alguns países, principalmente no continente africano, ela é até considerada uma doença endêmica, tá? Eu já expliquei também em outro vídeo aqui do canal, aquele que eu falo sobre o fim da pandemia, aquele que aqui se não viu ainda, o que é uma endemia, né? Então é aquela doença que está oscilando dentro de um perfil basal ali sempre. Então, em diversos países acontecem períodos que tem mais ou menos varíola do macaco, tá? Eu vou listar aqui os países em que ela é endêmica hoje no mundo: Benin, Camarões, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, o Gabão, Gana, Costa do Marfim, Libéria, Nigéria, República do Congo, Serra Leoa e o Sudão. Então pode ver que são diversos países ali da África subsaariana. Então lá isso é comum e em vários momentos da história já aconteceu por meio de viajantes esse vírus ser levado a outros locais, tá? Então desde os anos 90 já tem relatos assim pelo mundo, sendo que um muito importante aconteceu em 2003 nos Estados Unidos, em que animais contaminados, roedores contaminados por meio de um navio chegaram nos Estados Unidos, acabaram não causando mais casos. E o último caso fora da África que tinha sido relatado nos Estados Unidos tinha sido em 2021, de 2 viajantes que tinham vindo da Nigéria e chegaram no Texas, e lá eles desenvolveram a doença. Esses 2 viajantes tiveram contato com mais de 200 pessoas que ficaram em observação
observação e nenhuma desenvolveu a doença. E vale ressaltar que existem 2 tipos, mesmo dentro da varíola do macaco, 2 tipos diferentes de cepas que causam aí doenças de gravidades diferentes. Nós temos a cepa centro-africana e a cepa do oeste africano. A cepa do oeste africano é uma cepa menos grave, com uma letalidade bem menor, e é essa que está sendo encontrada em diversos países do mundo, para nossa sorte. Mas vale ressaltar que ambas as cepas, elas são bem menos graves do que a varíola humana, que era aquele vírus que já foi erradicado lá do passado. Essa cepa específica aqui do oeste africano, ela tem uma mortalidade ali em torno de 1%. Às vezes a gente fala um número pequeno, tudo mais, só que a gente viu na Covid o que 2% de mortalidade foi capaz de gerar, né? No caso da varíola do macaco, a grande maioria das pessoas vai se manifestar com um quadro clínico que compõe um quadro febril inicial, meio inespecífico, como diversas infecções virais, seguido de lesões de pele, lesões que têm um aspecto mais bolhoso, sendo que em alguns casos essas lesões podem nem acontecer e a pessoa nem saber o que aconteceu, sabe? Só passou lá um quadro febril inespecífico, achou que é um resfriado, uma gripe e melhorou. O que marca a varíola do macaco em diferença da varíola convencional, além dessa questão da gravidade, é que a varíola do macaco costuma fazer uma condição chamada linfadenopatia, que é o aumento das cadeias de linfonodos, principalmente aqui nas axilas. Os linfonodos, eles ficam grandes, formando nódulos ali. Em alguns casos, pode até acometer o corpo inteiro da pessoa, tá? Uma linfadenopatia generalizada. A forma de transmissão dela é basicamente dos animais para o ser humano ou entre seres humanos por meio de contato com secreções ou de gotículas, né? Só que a taxa de transmissibilidade dela é menor do que a da Covid-19. E nós temos algum tratamento para essa varíola? Sim! Nós temos. A maior parte não vai precisar de tratamento nenhum, porque, como eu falei, ela é benigna e vai ter um curso bem favorável. Agora, existe uma medicação chamada Tecovirimat, que é um antiviral específico aí para os vírus da família da varíola e que já está até liberado e estudado lá nos Estados Unidos para o seu uso. Tá? E aí pode vir a próxima pergunta. E vacina? A vacina da varíola funciona? A resposta é sim. Ela pode trazer até 85% de proteção cruzada. Mas lembre que desde os anos 80 ninguém mais é vacinado para varíola, né? Porque ela foi erradicada. Então eu não tomei vacina para varíola. Muitos de vocês também não. O que a OMS fala? Ela fala que aquela população que chegou a ser vacinada pela varíola, aquelas vacinações com pistolinha, aquela vacinação escarificante, essas pessoas tem uma certa proteção, tá? E isso pode prevenir aí a disseminação da doença. Mas, se for necessário, existem vacinas novas para varíola que foram sendo desenvolvidas nesse período e que cobrem também essa varíola do macaco. Inclusive, uma delas foi liberada pelo FDA no ano de 2019, tá? Inclusive testada para varíola do macaco e com benefício e segurança. Então, na pior das hipóteses, se estourar uma pandemia, a gente já tem uma vacina aí desenvolvida. O que a OMS alerta é que, apesar de diversos casos aí espalhados pelo mundo, ainda a gente não está aí num alerta pandêmico, tá? Na data de hoje, eu tô abrindo aqui só pra gente ver, a gente tem casos já confirmados em Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Então, muitos países, né? Ao todo aí 100 e poucos casos, mas veja que apesar de já estar em vários países, não teve aquela disseminação que a gente viu lá do começo da Covid. Ou seja, parece que o prognóstico é bom. Posso ter errado? Posso. Quem não erra, né? Mas o que tudo indica agora, o prognóstico é bom. Imagina, estoura uma pandemia daí de varíola. Pô, olha, você falou que o prognóstico era bom. De qualquer forma, o que eles falam? Que é colocado em alerta, tá? E o mundo fica em alerta por causa disso. Mas por causa desses fatores, de ser menos transmissível, de já ter a vacina, ter um certo tratamento, ter uma letalidade menor do que a Covid, não coloca, assim, então, naquele alerta máximo que a gente viveu na época da Covid. Aí agora, eu sei que vem a última pergunta. Mas, Gustavo, mais uma pandemia. A gente passa por Covid, depois vem lá a hepatite misteriosa, vídeo aqui se não viu ainda, e agora vamos varíola de macaco. É o fim do mundo. Gente, é que muitas pessoas nunca perceberam, na verdade, que esses surtos pré-pandêmicos, eles sempre aconteceram. Inclusive, a OMS, ela coloca uma lista de doenças com potencial pandêmico, tá? Já há muitos anos. Inclusive, ela sempre deixa lá uma doença, que é a doença X, que é uma doença que a gente não conhece
ainda e que, se aparecer, ela vai aí causar uma pandemia, que foi o caso da Covid, tá? Eu expliquei isso também, ó, mais um vídeo recomendado, você não viu? Olha quanto vídeo tem nesse canal. Aqui o vídeo de por que a vacina foi tão rápido. Bom, por que eu tô falando isso? Ó, eu vou abrir aqui pra vocês, vou deixar, na verdade, aqui o link na descrição. 2018, lista da OMS das 10 doenças com potencial pandêmico. Quais doenças estavam nessa lista? Ebola, né? Lembra que a gente viu vários surtos locais de Ebola. Marburg, um dia eu converso sobre Marburg com vocês, tá? Mas é parecido com Ebola. Febre do Lassa, também outra febre hemorrágica, tá? É da mesma família. Daí vem o MERS, que é um coronavírus, né? Foi a última epidemia localizada de coronavírus que a gente teve antes do SARS-CoV-2. O SARS, que é o coronavírus que sofreu mutação para gerar aí o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Nipah, um vírus similar ao do sarampo, mas que chegou a ter 75% de mortalidade em alguns surtos, tá? Lá no fim dos anos 90. Em 2018, teve 23 casos dessa doença com 17 mortes. O Zika vírus, que a gente viveu aqui no Brasil, isso. Vocês lembram bem? Quem nem lembra do Zika? Uma febre hemorrágica do Congo, tá? A febre do Rift Valley. Eu não sei em português como é que seria isso, o Vale do Rift. E a 10ª doença, quem que era? A Monkeypox, a varíola do macaco. Vou deixar aqui para vocês vendo aqui na tela, tá? Vou pedir pro Lucas colocar aqui, é só o trecho que ele fala e a gente vai ler junto agora aqui, tá? Ó. A varíola do macaco produz sintomas similares à smallpox, que é a varíola, tá? Que faz um rache cutâneo pustuloso com febre, tá? E exudato, tá? Que é essas lesões na pele. Ela geralmente é espalhada pelo contato com animais selvagens, né? Como roedores e primatas, mas pode espalhar entre pessoas com contatos com as lesões, fluidos corporais e gotículas ou roupas de cama ou roupas vestuário, né, contaminados. The vacine, né, que é a primeira vacina lá que surgiu, que foi usada para erradicar a smallpox, a varíola, também pode proteger contra a monkeypox, tá? Uma terceira geração dessa vacina que foi aprovada agora para prevenção, que é essa que eu falei, até que foi em 2019, foi até um ano depois disso. Viajantes globais, né? Trading pets seria aí troca de animais, né? Comércio de animais, levaram a disseminação da varíola do macaco nos países do centro e do oeste da África até a América do Norte e Europa. Então já tinha acontecido esses outbreaks, né? Essas disseminações lá no passado, tá? E daí ele coloca aqui que de 2017 a 2019, 300 pessoas tiveram essa varíola, dos quais 6% morreram, tá? Isso aqui é a outra cepa, a cepa lá do centro africano, que tem uma mortalidade um pouquinho maior, tá? Em outra disseminação, chegaram a ter 5.000 pessoas com suspeita que foram infectadas. Então veja que o pessoal não é novo, tá? Isso, assim, a OMS já colocava isso no passado, tá bom, gente? E agora até me deu uma ideia. O que vocês acham de eu fazer? O que a OMS lista como 10 doenças de risco pandêmico hoje, porque mudou essa lista, né? Covid virou uma realidade, mas ainda tem doenças que estão ali explicando elas. Gosta dessa ideia? Escreve aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, todo mundo que possa se interessar, que queira se informar, que queira conhecer essa doença. Tá bom, gente? Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve, não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, será que vai dar polêmica? Esse eu acho que não, né? Vai vir alguém aí falando que foi a vacina que gerou a mutação lá do vírus da coisa. Vai, isso eu tenho certeza. Mas é isso aqui que eu falei que é o que a gente sabe. Tchau!